Grandioso Deus e Pai, nós clamamos nesse momento que o Senhor possa preparar os nossos corações, nos aquietar para refletirmos nas Escrituras Sagradas, na Tua Palavra. Nós sabemos que essa palavra, e já experimentamos que essa palavra é viva, poderosa para transformar, poderosa para mudar o rumo das nossas vidas, o rumo da nossa história. Sedentos por essa palavra, ó Deus, nós iniciamos esse momento agora, pedindo que o Senhor coloque em nossos corações reverência, atitude de oração, para que o Teu nome possa ser glorificado e honrado nessa noite. Pedimos assim em nome e por amor a Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia no Salmo 131. Conhecido salmo de romagem, ou de degrau, de subida, alguns chamam assim. O salmo se encontra entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Nós vamos ler hoje e refletir sobre o Salmo 131. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém? Nós vamos refletir um pouco sobre esse salmo, que a tradição diz que era cantado, durante as peregrinações do povo de Israel. Então, é um salmo de Davi, e eu separei na quantidade de versículos que o salmo é formado, 3. Nós vamos refletir sobre 3 aspectos, 3 ensinamentos que o texto traz para a nossa edificação, para a edificação da igreja. O primeiro, eu descrevi que Davi mostra o que ele não era. Davi mostra o que ele não era, e isso aí se encontra no verso 1. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui ele não é uma oração, mas ele se apresenta diante do Senhor como alguém que não é soberbo, não é arrogante, não é ambicioso. É como se ele tivesse num contexto onde esses sentimentos estivessem rodeando Davi. Talvez internamente, travando uma luta, ou talvez externamente, com as pessoas criando expectativas grandiosas nele. E nesse cenário todo, nós vemos 2 personagens bem importantes. Nós temos o rei Saul e nós temos o rei Davi. E a maneira como Davi se apresenta diante de Deus aqui, e ao mesmo tempo para todo o povo, e até para ele mesmo, ele diz: eu não nasci sonhando ser rei. Isso não está no meu coração. Eu não tenho
um plano na minha mente de matar Saul. Eu não sinto prazer em olhar as pessoas de cima para baixo. Isso não é meu projeto, eu não tenho um sonho de consumo que me conduza para uma condição onde eu vou ter subordinados. Ele diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Isso quer dizer que ele não buscava olhar para as pessoas de cima para baixo. Ele não tinha esse desejo de ter nas mãos o poder. Ele teve, inclusive, a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez. Ele não está expressando isso para o povo de Israel. Ele está externando esse sentimento para o próprio Deus. Por isso, eu estava lendo sobre esse salmo, e alguns reformadores, inclusive, lutaram muito para que esse salmo não fosse cantado, porque eles afirmaram: como alguém pode ser ousado para anunciar essas palavras para Deus? Imagine, que ousadia dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Parece ser um grande desafio numa sociedade que desde cedo é ensinada, motivada a ser o primeiro e nunca o segundo, a conquistar grandes coisas, a ter muitos diplomas, a conquistar grandes elogios, a ser diferenciado. O segundo e o terceiro lugar não tem muito sentido. Então, num cenário desse, você chegar e dizer: não, eu não tenho esse desejo. Eu não quero ser o cara. Tem uma passagem, eu queria que vocês abrissem lá, para que vocês percebessem essa construção do coração de Davi, que por sinal é o tema da nossa mensagem, um coração agradável ao Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Primeira Samuel 16, eu vou fazer a leitura dos versos 1 ao verso 12 e eu vou pedir que a igreja possa acompanhar. 1 Samuel 16, amém? Dos versos 1 ao 12, diz assim, queridos: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício.
Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: o quê? O que disse o Senhor, gente? Vamos falar. Levanta-te, pois este é ele. Os irmãos estavam naquela expectativa. O pai estava com aquela expectativa, desejosos, esperançosos. Mas tinha alguém que estava fazendo algo que lhe dava prazer. Ele estava pastoreando. Ele estava cuidando das ovelhas. Ele não estava preocupado se ele seria a pessoa escolhida ou não, se ele seria rei ou não. Ele estava feliz e fazendo com muito zelo aquilo que estava sob sua responsabilidade. Os irmãos estavam ali. E o Senhor nos ensina grandes lições. Às vezes nós perdemos muito tempo desejando coisas tão grandiosas, quando Deus tem coisas tão simples para as nossas vidas. Esse sentimento de grandeza parece ter circulado ali no cenário onde Jesus Cristo veio, nos ensinando uma lição semelhante a essa, quando nasce numa manjedoura, anda entre ladrões e prostitutas, e os judeus olham e dizem: não era esse o libertador que nós esperávamos. Nós pensávamos em alguém que iria triunfar com a espada, num cavalo, alguém, um guerreiro, um rei, com derramamento de sangue, com lutas, para que de fato a paz pudesse ser aqui estabelecida através desse libertador. Mas Jesus, assim como Davi, em sua simplicidade, valorizando as pequenas coisas, aqueles que a sociedade rejeitava, Jesus constrói o seu ministério e nós estamos aqui há mais de 2000 anos pregando sobre esse Jesus, Messias, o nosso Salvador, o Libertador. Deus conhecia o coração de Davi desde esse momento. Deus também conhece o meu e o seu coração. E não há motivos, nós lemos inclusive no momento de confissão, a mania que nós temos de enganarmos a nós mesmos, achando mais do que devemos de nós mesmos. E o que Davi ensina aqui é que o melhor a se fazer
é mostrar-se a Deus, apresentar-se a Deus como de fato nós somos, porque nós não vamos conseguir enganar Deus. Há uma grande possibilidade de enganarmos a todos por muito tempo ou pela vida toda, mas nós não vamos conseguir enganar a Deus. E Davi se coloca diante do Senhor, apresentando esse relatório que descreve a sua essência, o seu coração, um coração que não era desconhecido por Deus, um coração que o Senhor já conhecia desde lá atrás, quando separou e mandou ungí-lo. Senhor, não é soberbo o meu coração, tu sabes, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu consigo dormir em paz, sendo um pastor de ovelhas. As minhas noites são tranquilas. A ambição, a arrogância não me tomam e não me roubam o sono. Tu sabes disso, Senhor. Ele realmente estava satisfeito com tudo o que Deus era para ele. Não haviam espaços vazios no coração de Davi. O coração de Davi era um coração preenchido pelo Senhor. Amém? Não deve ser assim as nossas vidas. Mas nós estamos tão tendenciosos a caminhar como a sociedade determina, que nós estamos dizimando o nosso coração e deixando uma pequena parte dele para ser ocupado pelo Deus das nossas vidas. Davi diz: o meu coração é teu, não há espaço para arrogância nem soberba no meu coração, Senhor. Tu sabes, eu consigo dormir em paz. E assim nós começamos a entender a profundidade do versículo 1 do Salmo 131. Essa canção, essa postura de coragem do rei Davi, esse deve ser o nosso desafio, de nos colocarmos diante do Senhor vazios. E se tivermos o desejo de sermos preenchidos por algo, que seja pelo próprio Deus. Existem pessoas que não conseguem sequer dormir, porque querem concluir o seu tempo aqui, alcançando seus sonhos de consumo. E eles vão pagar o preço que precisar ser pago para realizar seus sonhos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sonho em ser isso, eu sonho em ser aquilo. E levam a vida inteira preenchendo as suas vidas com coisas que são passageiras. O rei Davi expressa ao Senhor essa verdade e é como se ele estivesse dizendo: Senhor, o meu coração não está vazio. Não há espaço no meu coração para outras coisas. O meu coração está cheio de Ti, Deus. Que o nosso coração comece a se encher do Senhor, para que haja uma satisfação em nossas vidas. Ora, eu não vou ter mais sonhos. Ora, eu não posso mais ter desejos. Deus vai conduzir você por caminhos, realizar desejos que não estão nos seus planos, mas estão nos planos de Deus. O fato de Davi não desejar ser um homem com poder e autoridade não fez dele um homem simples. Ele é conhecido como um grande rei. Ele foi rei. Ele é um homem hoje conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas o coração dele não procurou isso. Segundo, Davi mostra como ele se via diante de Deus. Primeiro, ele diz o que ele não é. Ele diz o que ele não sente. Agora,
Ele diz o que ele é, ele diz o que ele sente. Uma pessoa simples, com autocontrole, que tinha um coração quieto, que confiava em Deus. Ele se via em paz naquele momento. Ele se via seguro naquele momento. Ele usa uma ilustração como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Parece que ele chegou num determinado momento em que ele fez calar a voz do coração. E nós sabemos que o coração é enganoso. E o de Davi não era diferente. E provavelmente havia flashes, tentações, assim como todos nós. Mas ele disse que conseguiu chegar no estágio onde ele consegue anular a voz do próprio coração. Ele faz silenciar, ele faz calar qualquer tentativa de conduzi-lo pelos caminhos da arrogância, da altivez e da soberba. Ele fala: Senhor, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Abra Salmo 119, verso 57. Salmo 119, verso 57. Diz assim, queridos: o Senhor é a minha... É o quê? É a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. O Senhor é a minha porção. Salmo 16, abra o Salmo 16. Salmo 16, verso 5. Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor é a minha porção. Parece que Davi entende que o coração pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Parece que Davi consegue encontrar uma harmonia, um equilíbrio emocional ao ponto de descansar em Deus e sentir que a vida dele sendo conduzida pelo Altíssimo, ele vai estar onde deveria estar, no tempo de Deus. Esse é um grande desafio. Vivemos um cenário onde tudo é para ontem, tudo é urgente. Nós precisamos aprender a esperar, a descansar como essa criança. E olha que essa criança, puxa vida, essa criança fala muita coisa, Felipe. Eu falei Felipe porque sua senhora está esperando um bebê, Renatinha. E o que acontece? Quando essa criança nascer, o máximo que ela pode fazer quando estiver com fome é o quê? Só. Mais nada. Ela não pode fazer absolutamente nada. Nem um beliscão ela pode dar em Renata. Ela pode até ser que faça alguma coceirinha, alguma coisa, mas é involuntário, ela não tem o que fazer. Até o movimento
de amamentar, é Renata quem vai fazer, trazendo a criança para o seu peito e amamentando. Parece que Davi chega a essa conclusão e diz: eu não tenho controle da minha vida. Eu sou como essa criança. E eu tenho consciência que o Senhor tem cuidado de mim. É Ele que me sustenta. Ele é o meu provedor. Eu não tenho força, eu não consigo fazer absolutamente nada. Até o movimento para que eu consiga chegar aos objetivos, é Ele quem faz. É Ele que me conduz. Eu não posso nada. Eu não tenho autonomia, eu não tenho poder para acrescentar um segundo, um dia à minha vida. Eu não posso saber e descrever o que vai acontecer amanhã ou no final desse culto. Davi diz: eu estou como essa criança, totalmente dependente de Deus. É Ele quem faz os movimentos. É Ele que vai me colocar para descansar. É por isso que eu consigo dormir em paz. Porque eu confio nele. Porque a minha vida está com Ele. Sob os cuidados dele. E nós colocamos tudo isso a perder. Como caímos na mentira do nosso coração, somos levados por nosso coração, achando que temos o controle de alguma coisa. Achando que somos merecedores de alguma coisa. Às vezes nós não estamos satisfeitos com o que o Senhor nos transformou. Queremos ser algo diferente. Davi sentia prazer e satisfação em ser o pastor de ovelhas. E você, querido? Você está feliz com o que Deus fez e faz na sua vida? Você é grato a Deus pelo que você é, pelo homem que você é, pela mulher que você é? Você é grato a Deus pela família que você nasceu, pelo emprego que você tem, pelos filhos que você tem, pelo seu cônjuge? Você é grato a Deus? Você entende que foi Deus que te conduziu? Certa vez, um pastor amigo meu, inclusive eu pedi até oração por ele, pastor Douglas, sofreu uma queda, levou uma queda em casa, já é bem idoso, fez cirurgia, está se recuperando. Se puderem lembrar de orar por ele, pastor Douglas Lefebvre. Certa vez eu estava conversando com ele, ele disse: quando você vê a lagarta, isso, agora está certo, né? Quando você vê a lagarta ali no casulo, o que você espera sair dele? Um gavião? Sim ou não? Um pombo? Um leão? O quê? Tem como ser diferente? Não. Mas parece que nós queremos ser algo diferente. Deus nos transforma, muda as nossas vidas e nós estamos insatisfeitos, como se nós não quiséssemos ser borboleta. E Davi está dizendo: eu não tenho isso, eu não almejo nada que seja além do que Deus tem para mim. E se hoje eu sou o pastor de ovelhas, eu vou ser o maior pastor do mundo. Precisamos encontrar alegria e prazer em servir a Deus, onde e quando Deus nos colocar e nos enviar. E devemos fazer com excelência.
Assim como o rei Davi descreve, sem soberba, sem arrogância, sem desejar coisas grandiosas demais. Não quer dizer que você nunca vai ser. Se Deus o chamar e o capacitar, você vai estar lá. Mas o seu coração não vai estar preenchido por essas coisas, mas pelo Senhor. Porque o Senhor é a sua e a minha porção. É Ele quem cuida das nossas vidas. Quem cuida muito bem das nossas vidas. Salmo 118. Salmo 118. Verso 6. Diz assim, queridos: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está conosco, o Senhor está com a sua igreja, o Senhor está com o seu povo. E nós precisamos crer nessa verdade, queridos. Isso não pode ser simplesmente um texto que lemos e as palavras ficam soltas no ar. Isso deve estar no nosso coração, a certeza de que somos como essa criança, cuidada por Deus, abençoada, protegida pelo próprio Senhor. Davi mostra como ele se via diante de Deus. Sou como essa criança, Pai, desmamada. Sei que eu não posso fazer absolutamente nada. A minha vida está nas tuas mãos. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem feito todas as coisas. O Senhor tem me conduzido. O Senhor tem me levado nos braços. O Senhor tem sido o meu provedor. O Senhor tem sido o meu protetor. O Senhor tem sido um pai, um Abba Pai, o meu papai, o meu paizinho. Davi estava disposto a viver os sonhos de Deus, porque Davi entendia que os sonhos de Deus eram os melhores sonhos. E o grande desafio é abrirmos mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Porque isso vai nos dar prazer, satisfação. Nós vamos estar no lugar certo, na hora certa. Descansa o teu coração. Nós temos experimentado um cenário de medo. Hoje de manhã, na nossa devocional, no lar, nós falamos sobre isso. O quanto o nosso coração está inquieto, inseguro, com medo. E quantas vezes a gente, como falhos, como pais e mulheres falhas, as nossas crianças depositam toda a confiança na gente, os nossos filhos. Eu me lembro de Nanda uma vez em Curitiba, com Bia recém-nascida no braço, estava atravessando uma grande avenida quando ela caiu. E eu falei, meu Deus do céu. Nanda cai a cada 3 passos. Tropeça, tudo isso. Se não fosse Deus, Deus me colocou na vida dela para ser, como é o nome daquele negócio? Uma bengala. É o meu ministério como marido. Ela já se livrou de muitas porque eu estava com ela. Mas ela estava sozinha com Bia no braço. E quando eu vi Nanda caindo, eu corri, porque eu falei, agora aconteceu algo muito sério. E ela protegeu Bia de um jeito, se arranhou toda, mas nada aconteceu com aquele bebezinho ali. Nada. Agora imagina nós nas mãos de Deus. Você acha que Ele vai vacilar? Você acha que você vai cair? Você acha que Ele vai esquecer de você, do seu nome, de quem você é, da história da sua vida, que Ele mesmo escreveu todos os dias antes que eles viessem a se cumprir? Você acha isso? Queridos, nós precisamos acreditar
no Deus que nós pregamos. Amém? Nós precisamos acreditar no Deus que nós pregamos. É o que Davi está dizendo. Senhor, tu me conheces, o meu coração não tem essa inclinação para arrogância, para soberba. Tu sabes, Senhor, que eu não tenho outro bem além de ti, que o Senhor é minha porção, o Senhor é meu tesouro, o Senhor é meu tudo. Por isso eu descanso em ti, Senhor, como uma criança desmamada. Eu sei que o cenário que nós temos vivido, queridos, não é dos melhores, é desafiador. Mas Deus nos convida hoje a descansarmos nele. Um coração que agrada ao Senhor é um coração que descansa nele. Em terceiro e último, queridos, Davi alarga o seu sentimento no verso 3. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A ideia aqui é: o Senhor me conhece, eu conheço o Senhor, mas está faltando algo. Esse algo é o compartilhar, o expandir, é fazer com que as outras pessoas experimentem também essa mesma relação. O coração de Davi era um coração que cabia ao povo de Deus. Nós fazemos isso geralmente quando nós vamos num restaurante que nós gostamos, nós indicamos para os amigos. Quando nós fazemos uma viagem, passamos por lugares belos, nós indicamos. Um livro nós indicamos. E o que Davi está fazendo? Davi está dizendo: ô Israel, o meu desejo, a minha oração é que vocês descansem em Deus, como essa criança também. Isso não é um privilégio meu, povo de Israel. O Deus que tem cuidado da minha vida é o Deus de vocês. O Deus que tem me protegido, me guiado, que tem sido a minha porção, é o Deus de todo o povo. Ele não é um Deus exclusivo meu. Esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio da IPLA. De fazer com que esse evangelho, de fazer com que essa proteção, fazer com que esse Deus seja conhecido fora das quatro paredes. Algumas vezes nós nos acomodamos. Temos as nossas experiências com Deus e achamos que isso é suficiente. Sentamos nas nossas cadeiras, nas poltronas, nos colocamos até e nos achamos até melhores do que aqueles que não conhecem a Deus. Ficamos apenas julgando e condenando do nosso sofá, apontando para o vizinho que faz atrocidades, para alguém da família que está caminhando para o inferno. Mas nós não movemos 1 centímetro para falar de Jesus Cristo, para testemunhar do amor de Deus. Davi diz: povo, acorda, porque esse Deus maravilhoso é o nosso Deus. Davi está contagiando as pessoas que estavam ao seu redor com esse Deus que cuida, com esse Deus que preenche os vazios do coração. É um desafio para mim e para você. Nós precisamos gritar: povo de Deus, espera, se aquieta, povo de Deus, descansa, controla o coração, povo de Deus, busca a simplicidade, povo. Confia em Deus. Nós precisamos gritar para as pessoas. As pessoas, elas precisam experimentar a paz que nós sentimos, o amor que nós sentimos, a confiança que nós experimentamos. Isso não deve ser uma exclusividade minha e sua. O apóstolo Paulo, ele faz isso lá, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2:2, as últimas palavras do apóstolo Paulo para
Timóteo. Segunda Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para o quê? Instruir a outros. Paulo está dizendo, fizeram comigo, Timóteo, eu fiz com você, faça com outros. Passa adiante, fala do Senhor. Se Deus é de fato Deus das nossas vidas, se de fato nós nos sentimos protegidos e seguros como essa criança, nós temos o dever como igreja de pregar a palavra de Deus, de fazer essa palavra conhecida, a começar dentro das nossas casas, nos nossos lares, pregando para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, testemunhando desse Deus maravilhoso. Davi, ele estava experimentando uma relação, nessa ocasião, saudável e transparente com Deus. E o seu desejo era que essa relação ela fosse adotada por aqueles que estavam ao seu redor. Caminhando para o final, queridos, eu tenho 3 aplicações. Primeiro, devemos fugir daquilo que pode corromper o nosso coração. Devemos fugir daquilo que pode corromper o nosso coração. É melhor o pouco na presença de Deus do que o muito longe do seu olhar. Devemos desejar que Deus seja a nossa porção. Devemos nos animar, nos alegrar, nos regozijar com a preciosa presença de Deus. Ele é suficiente para as nossas vidas. Nós somos tentados todos os dias, na empresa, na família, na igreja, que possamos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, cuida do meu coração, Pai. Protege o meu coração. Não permita que eu trace caminhos onde o espaço que é teu seja ocupado por ídolos, por meus sonhos ou por qualquer outra coisa. Essa deve ser a nossa oração. Segundo, não devemos gastar força, perder tempo tentando ser quem nós não somos. Davi se apresenta diante de Deus dessa forma: Senhor, tu sabes que eu não sou assim, que eu não desejo isso. O Senhor conhece. Nós devemos seguir esse mesmo caminho, porque quem está diante da gente é o Deus que sonda os corações. Nós estaremos apenas piorando a nossa relação com Deus, que sabe todas as coisas. Nosso Deus, o nosso Senhor, espera de mim e de você uma relação embasada na verdade e na transparência. Por isso, queridos, nós devemos nos apresentar diante de Deus, dia após dia, com base na verdade, naquilo que de fato nós somos. Não devemos nos enganar. Nós nem podemos enganar a Deus. Terceiro, devemos zelar por nosso testemunho. As pessoas estão ao nosso redor, nos observando, e eu fico imaginando, se Davi não tivesse experimentando uma relação saudável com o Senhor, ele jamais teria autoridade
para exortar o povo de Israel e dizer: povo de Israel, confia em Deus, como eu estou confiando. Olha para mim, povo de Israel, esse Deus que cuida da minha vida e que me faz sentir-se como uma criança, cuidada pela mãe, que é o meu provedor. Povo de Israel, ó, esse é o Deus de vocês. É preciso, queridos, viver o que nós pregamos. E naquela ocasião, naquele cenário, Davi estava coberto da autoridade de Deus para exortar o povo a ter uma relação saudável com Deus. O que nós precisamos, queridos, é contagiar essa nação, contagiar a Lagoa do Araçá, contagiar o local onde nós trabalhamos, contagiar a nossa família. E muitas vezes nós não vamos nem precisar exortar e gritar: espera, ó família, espera, ó vizinho, espera, ó colega de trabalho no Senhor. Nós nem vamos precisar gritar, porque eles irão ver na nossa vida, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de proceder. Eles vão ver um testemunho, e por trás desse testemunho, eles vão ver a imagem de Deus. Precisamos contagiar as pessoas, queridos, com esse evangelho, com essa palavra que aproxima o mundo da salvação, o mundo do Deus que pode restaurar. Talvez você tenha alguma dificuldade com alguém. Eu queria desafiar você nesse momento a colocar diante do Senhor alguém que você deseja influenciar, alguém da sua família, algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa do trabalho. Eu queria que você fizesse um compromisso de orar por essa pessoa todos os dias, pedindo a Deus que essa pessoa possa se transformar nessa criança desmamada nos braços do Senhor. Queria que você colocasse o nome dessa pessoa diante de Deus, clamasse para que Deus pudesse alcançar essa pessoa e usasse você como ferramenta para testemunhar do amor e da graça de Deus. Nós vamos encerrar orando ao Senhor para que Ele nos capacite a entender o que de fato tem valor nessa vida, para que a gente possa ter ousadia no falar e dizer: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Que aquilo que de fato tem valor diante de Deus possa ocupar o nosso coração. Que aquilo que de fato vai fazer diferença por toda a eternidade possa ocupar o nosso pensamento. E que eu e você, a gente possa se empenhar em fazer e viver para a honra e glória de Deus. Fecha teus olhos, vamos orar nesse momento. Pai querido e eterno, nós te exaltamos nesse momento, Pai, e te pedimos coragem, Senhor. Coragem para não sermos apenas ouvintes dessas palavras, mas para vivermos. Nós queremos aprender a descansar no Senhor. Nós queremos que o Senhor possa, ó Deus, nos quebrantar de tal maneira que possamos enxergar quem de fato somos. Fazendo assim, ó Deus, com que haja coragem para eliminar das nossas vidas aquilo que não é agradável. Nós queremos viver, ó Deus, na certeza de que o Senhor é a nossa porção, de que o Senhor é tudo que nós precisamos. Não permita que o nosso coração seja preenchido, ó Deus, de valores mundanos, passageiros. Não permita que nada ocupe, ó Deus, o seu lugar em nossas vidas.
nos faz abrir os olhos, ó Deus, e enxergar essa verdade. Nos dá um coração humilde, nos dá simplicidade no falar e no viver, ó Deus. E que teu nome seja engrandecido e glorificado. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe, nos dê uma noite de paz, que possamos dormir tranquilos, porque estamos dormindo nos teus braços. Obrigado, ó Deus, por cuidar das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por teu amor incondicional. Obrigado porque o Senhor é o nosso provedor. Obrigado, ó Deus, porque de alguma forma o Senhor algum dia decidiu nos amar. Obrigado porque de alguma forma, ó Deus, o Senhor decidiu nos garantir a vida eterna ao teu lado, Pai. Que isso não possa sair do nosso coração nem das nossas mentes. Que possa nos impulsionar, ó Deus, a não calar os lábios. Que possamos compartilhar, passar adiante essa palavra de vida, para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus oramos, com ações de graças. Amém.